Tem muita gente brincando com aquilo que é de mais importante para nós, que é a eternidade, né? Muita gente adiando coisas. Muita gente adiando coisas que estão colocando em jogo a nossa eternidade. Por mais que a gente viva 200 anos aqui na Terra, que ninguém conseguiu ainda essa façanha, o tempo após a morte, a Bíblia chama de eternidade. Ou seja, é definitivo, é para sempre. E é incrível como a gente vive a nossa vida com essa certeza de que o amanhã vai chegar, né? Embora a Bíblia em lugar nenhum nos garanta isso, pelo contrário, a Bíblia nos ensina e nos desafia a todo instante a pensarmos como é a vida. A Bíblia compara a vida como a chama de uma vela que está acesa e de repente se apaga. A Bíblia compara a vida como uma neblina que está ali e logo se dissipa. Tudo isso com o propósito de nos dizer assim: ei, a vida é curta. E mais curta do que aquilo que todos nós pensamos, porque ninguém aqui pensa que vai morrer no dia que vai morrer. Nossa perspectiva sempre para nós não existe curto e médio prazo, né? Quando se fala de viver, só longo prazo. E menos mal quando a gente vive momentos como esse, que às vezes é promovido por uma enfermidade, ou às vezes por um problema no casamento, uma dor qualquer que às vezes nos faz refletir sobre a necessidade e a importância de buscarmos a Deus. Mas o problema é que quando a morte vai embora, quando a dor vai embora, quando o perigo vai embora, a gente esquece e volta a fazer tudo de novo. Mas, queridos, tenha certeza de uma coisa. O propósito de Deus para nós sempre foi morar e viver eternamente ao lado dEle. Agora, as nossas escolhas, a nossa vida aqui na terra é que vai definir a nossa eternidade. E eu espero que você possa ter entendido a mensagem dessa peça, porque ela é muito forte. A Bíblia diz que amanhã, daqui um segundo, daqui 5 minutos. Todos nós talvez conhecemos uma história de alguém que diz assim: rapaz, eu falei com uma pessoa hoje, falei ontem, estava bonzinho. O problema é que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso, porque quando nós vivemos a nossa vida na terra sob a perspectiva da eternidade, nossos princípios, nossos valores, nossas prioridades são outras. A gente não vai se preocupar tanto com aquilo que a gente se preocupa hoje. A gente não vai brigar. A gente não vai perder amizades e relacionamentos. Às vezes por causa de dinheiro, por causa de posição, por causa de status. Quando a gente entende a eternidade, a gente chega à conclusão que Salomão chegou. Vaidade das vaidades. Tudo se torna vaidade. Amém? Glória a Deus. Parabéns aí, nosso Ministério de Teatro. Glória a Deus pela vida de vocês. Parabéns pelas crianças. Muito bom. Quero louvar a Deus pela vida do seu José e a dona Milza, que são os pais da Soron. Estão acompanhando a gente lá de Florianópolis, Santa Catarina. Ela testemunhou aqui sobre o milagre que Deus operou na vida deles, como a igreja orou e intercedeu pela vida deles, e eles nos acompanham todos os cultos ali de Florianópolis, estão com a gente agora. Que Deus continue abençoando e que essa oportunidade que Deus deu a vocês, esses dias que o Senhor acrescentou à vida de vocês, possam ser vividos para servir, para alegrar e para agradar o coração do Senhor. Somos muito felizes pela vida de vocês. Amém? Queridos, hoje a gente
não poderia deixar de refletir sobre essa data, sobre o desafio que é a paternidade. E, na verdade, criar um filho é a maior responsabilidade que um ser humano pode exercer, embora a maioria de nós pais não enxerguemos dessa maneira. Mas criar um filho é uma das maiores ou a maior responsabilidade do ser humano. E a partir do momento que a gente encara como sendo a maior responsabilidade nossa aqui na terra, nós não podemos fazer isso bem sem levar em conta os princípios do manual do fabricante. Quando nós entendemos a importância e a responsabilidade que é criar um filho, nós nos preparamos melhor para isso. Na verdade, nós nos preparamos para tudo aquilo que nós julgamos importante. Nós nos preparamos para arrumar um emprego, nós nos preparamos para passar num concurso, num vestibular. Nós nos preparamos para aquilo que nós julgamos ser importante para nós. Mas nós não nos preocupamos em nos prepararmos para criar um filho. Sabe, nós não precisamos ser pais perfeitos para nós criarmos bem os nossos filhos, não. Mas há uma necessidade de sermos intencionais na busca de princípios e valores que vão nos nortear, sabe, que vão nos orientar na criação dos nossos filhos. E quando nós olhamos para os princípios bíblicos, nós precisamos de entender o que é princípio e o poder de um princípio. Porque é interessante como nós encontramos pessoas que não estão dentro das igrejas. Nós encontramos pais que não estão dentro das igrejas, mas que preservam princípios e educam, criam seus filhos dentro de princípios, e a gente vê o resultado extraordinário. Ao mesmo tempo, a gente vê pessoas que estão constantemente na igreja, mas abrem mão desses princípios na sua casa e na vida dos seus filhos, e o resultado é desastroso. Porque o que vai nos dar uma certeza, o que vai nos orientar são princípios, não são rituais, são princípios. E princípios, onde quer que eles sejam exercidos, praticados, eles sempre vão dar resultados. Princípios são universais. Sabe, a gente tem visto muitos cristãos desprezarem os princípios bíblicos para a criação, para a educação de filhos. E às vezes a gente acha que não está desprezando, porque às vezes a gente acha que trazer filho para a igreja é educar filho na presença de Deus, e não é. Isso faz parte. A gente confunde, a gente acha que a responsabilidade de gerar e de ensinar os princípios cristãos para os nossos filhos, por exemplo, é dos líderes e dos pastores, e não é nosso como pais. A escola não é responsável pela educação dos nossos filhos, os pastores não são responsáveis pela instrução bíblica dos nossos filhos, não. Todos eles são instrumentos que nos auxiliam na educação dos nossos filhos. Mas a gente terceiriza, a gente joga a responsabilidade para outras pessoas. Por isso que eu falo que é um desafio para nós, é o maior desafio nosso, é criar os nossos filhos, é educar filhos. Primeiro, porque os filhos não são nossos. Nossos filhos pertencem ao Senhor. Eles são entregues a nós, para que nós cuidemos deles, e um dia nós vamos devolvê-los ao Senhor. E o Senhor vai nos cobrar como nós os ensinamos, como nós os criamos. Sabe, os princípios, a verdade bíblica, ela beneficia qualquer um que dê valor a ela por meio da obediência. Independente da religião, independente da placa de igreja, o princípio ele beneficia qualquer um que o obedece. Queridos, o padrão divino para a criação de filhos não é o melhor que existe, é o único.
É o único. E a razão pela qual nós temos visto muita gente falhar nessa responsabilidade, nessa missão de criar filhos, é por ignorar princípios que deveriam determinar o nosso conjunto de escolhas, de valores, de atitudes, de prioridades. E é lógico que nem sempre você pode dizer, pastor, mas eu conheço muitas pessoas que acertaram, os pais que fizeram tudo certinho e os filhos fizeram escolhas erradas, momentaneamente. Porque princípios, eles vão dar resultado. Semente, a palavra, ela nunca volta vazia. Mas mesmo assim, uma coisa é eu ver o meu filho de repente fazer uma escolha errada, porque ele quis fazer, e não porque ele não teve opção. A partir do momento que nós decidimos educar os nossos filhos dentro do princípio cristão, nós estamos dando a ele a oportunidade de fazer uma escolha. Nós não vamos poder obrigá-los, jamais. Vai chegar um momento que eles vão crescer e eles vão fazer suas próprias escolhas. Mas nós damos a eles a oportunidade, sabe, de fazer escolhas certas. A paternidade, queridos, ela traz em si 3 missões principais. Quando a gente olha para Deus como Pai, Jesus como Filho, que veio também, que também é Pai, e a figura do Pai, nós encontramos essa tripla missão. Jesus, quando ele vem, ele representando o Pai, Jesus, ele vem como rei, como sacerdote e como profeta. Jesus, ele vem com esses 3 ministérios. Ele vem como rei para governar. Ele vem como sacerdote, como sumo sacerdote, para ser o elo de ligação entre o povo e Deus, para ligar novamente o povo a Deus. E ele vem como profeta, que é aquele que denuncia o pecado. E nós como pais, nós temos essas 3 missões na vida dos nossos filhos. Reis, sacerdotes e profetas. Quando a Bíblia fala de rei, está se referindo a quê? A autoridade. A autoridade. Sabe, a nós entendermos o nosso papel como pais e exercer autoridade na vida dos nossos filhos, estabelecendo limites, estabelecendo disciplina, mas não através de poder. Eu falei de autoridade, que é totalmente diferente de poder. Poder se impõe, autoridade se conquista. E como que se conquista a autoridade? Pelo exemplo, pelo testemunho. Quando nós abrimos mão da nossa autoridade dentro da nossa casa, nós estamos abrindo mão desse papel e dessa função tão importante, que é o papel de rei, de autoridade, de estabelecer limites. O papel do sacerdote. O que era o sacerdote no Antigo Testamento? A Bíblia diz que tinha o templo. No templo tinha um lugar santo, onde o povo poderia ficar. E tinha um lugar santíssimo, onde só o sacerdote poderia entrar. E quando o sacerdote entrava naquele lugar, ali ele levava as necessidades do povo para Deus, e ali ele recebia a direção de Deus para o povo, para levar para o povo. Então, o sacerdote, ele era o elo de ligação entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. E o sacerdote, para ele entrar naquele lugar, no lugar santíssimo, ele precisava estar com a vida dele, como diz o assembleano, no azeite. Porque se ele entrasse no lugar santíssimo e ele tivesse em pecado, ele era fulminado. É tanto que quando ele entrava com uma corda amarrada à cintura. Caso ele fosse fulminado pela glória de Deus ali, ninguém poderia entrar nem para tirar o seu corpo. Então,
eles arrastariam seu corpo pela corda. Tamanha era a responsabilidade do sacerdote diante de Deus, de ser esse elo de ligação entre o povo e Deus. E nós como pais, nós também temos a função de sermos o sacerdote, não só na vida dos nossos filhos, mas na vida da nossa família, na nossa casa. É interessante como há uma cultura maligna no Brasil. Vai ter oração na igreja. Então as mulheres têm que ir. Vai ter um trabalho braçal, os homens vão. É como se oração é coisa de mulher. Oração, a mulher ora, o homem trabalha, o homem provê. Deixa eu te falar uma coisa, a cultura do reino é diferente. A cultura do reino, o principal protetor, o principal intercessor da sua casa, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, são os pais. O homem, o pai, é quem é para ser o elo de ligação entre a sua casa e Deus. O pai é a figura que é o responsável por trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Essa missão não é direcionada de maneira principal às mães. E é lógico que nós estamos falando dentro dos princípios estabelecidos por Deus para a família. E é lógico que a gente sabe que por N motivos, famílias se desestruturam e a mãe tem que fazer o papel do pai. Mas quando nós olhamos para a figura do sacerdote, o pai, ele tem essa função sacerdotal dentro da sua casa. E é interessante como a maioria dos pais tenta transferir isso para a esposa. Quando a gente não transfere para a igreja. Mas o principal sacerdote dentro da nossa casa deve ser o pai. E quando a gente fala do profeta, que ele vem como profeta, qual era o papel do profeta no Antigo Testamento? Profeta no Antigo Testamento não era somente isso que a gente está acostumado a ver, de declarar coisas boas acerca do futuro. Não, isso também é profético. Mas o principal papel do profeta no Antigo Testamento era denunciar o pecado. É tanto que o profeta era uma figura totalmente indesejável pelos reis. Profeta era aquele que levantava na cara do rei, metia o dedo e dizia assim: olha, se você não mudar os seus caminhos, se você não consertar os seus caminhos, o juízo, a mão de Deus vai vir sobre a sua vida e as consequências vão chegar. Esse era o principal papel do profeta. E nós como pais, o profeta da nossa casa precisa ser nós. De não aceitar e de sermos os primeiros a não aceitarmos e a denunciarmos o pecado dentro da nossa casa. O problema é que muitas vezes a gente acha que a gente se preocupa mais em denunciar o pecado na vida do filho do outro ou na vida de outra pessoa do que dentro da nossa própria casa. Mas o primeiro lugar que nós precisamos e devemos ser profetas é dentro da nossa casa, na vida dos nossos filhos. E principalmente nós fazemos tudo isso através do exemplo. Através do testemunho. Porque o conselho e a orientação, eles são extremamente importantes. Mas se eles não vierem acompanhados de exemplo, eles não vão surtir efeito. E aí, quando nós olhamos, eu quero ler um texto agora, Salmo 127. Já estava dizendo aí, meu pastor não vai nem ler a Bíblia. Eu sei, irmãos. Salmo 127. Versículos 4 e 5.
como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. O pastor Anderson, ele só gosta dessa última parte. Que fala que tem a sua aljava cheia de filhos. Esse texto, ele compara os filhos com flechas. E é interessante que o texto diz que a flecha, ela está na mão do guerreiro. E aqui não tem dificuldade de nós entendermos que se os filhos são as flechas, nós somos aqueles que lançamos as flechas. E aí, quando nós olhamos para esse texto, além de outras lições que ele nos traz, nós percebemos que ele fala de destino, de formação e de tempo certo. Porque a flecha, ela para ser lançada, ela precisava de um alvo. A flecha, ela não era um instrumento de guerra, hoje é um instrumento de prática esportiva, mas naquela época era um instrumento de guerra. E ela era usada em direção a um alvo. Você não via, por exemplo, não é você sair atirando flecha a esmo. Não, a flecha, ela era uma arma de guerra que era utilizada, quando ela era lançada, ela tinha um alvo específico. Então fala de destino, de senso de propósito. Nossos filhos estão nas nossas mãos e nós somos responsáveis por dar um propósito à vida dos nossos filhos. Na verdade, não por dar um propósito, mas por ajudar os nossos filhos a descobrir o propósito de Deus para a vida deles. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa, nossos filhos não nasceram para realizar aqueles sonhos que nós não conseguimos realizar como pais. Tem muitos pais que querem que os filhos realizem os sonhos que eles não conseguiram realizar. Eu queria ser jogador, não fui, meu filho vai ter que ser jogador. Eu queria ser advogado, eu não fui, mas meu filho vai ser advogado. Há um tempo atrás, eu faço parte de algum grupo de pastores, e um pastor colocou no grupo um texto falando sobre a necessidade que nós tínhamos de colocar nossos filhos para fazer isso, para fazer aquilo, que nossos filhos tinham que ser pastores. E eu tentei não responder, mas eu não consegui. E eu botei, de maneira bem sucinta, eu falei, querido, eu respeito a sua opinião, mas eu discordo. Porque o propósito para a vida do meu filho foi estabelecido por Deus. E ser pastor não é algo necessariamente hereditário. Pastor é chamado. Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Se o propósito de Deus para a vida do meu filho for que ele seja pastor, ele vai ser um pastor. Mas se não for, ele não vai ser. O problema é que durante muitos anos, a religião impunha, sabe, os filhos do pastor, a esposa, tinham um comportamento que os filhos e a esposa do pastor tinham que ter. E não era de acordo com a vontade de Deus, era de acordo com a vontade da igreja. Era de acordo com a vontade de outras pessoas. O nosso maior desafio como pais é ajudar nossos filhos a descobrir o propósito de Deus para a vida deles. E uma vez descobrindo o alvo, aí vem a segunda etapa. Porque a flecha, ela tinha um alvo. E aí, antes de entrar na segunda etapa, quando a gente fala de propósito, a primeira coisa que você precisa entender é a necessidade de você descobrir o seu propósito. Porque se você estiver perdido, você não vai ajudar seu filho a se encontrar. Quando eu descubro o meu propósito, eu passo a ter a possibilidade e a condição de ajudar meu filho a descobrir o propósito dele. E quando a gente fala de propósito de Deus para nós, existe o propósito geral. Quem já fez o curso Como Descobrir Meu Propósito vai saber do que eu estou falando. Qual o propósito geral de Deus para todo ser humano? Que nós sejamos salvos. Que sirvamos a Deus.
Então esse é o primeiro propósito que eu tenho que levar meu filho a cumprir. E o segundo propósito é o plano pessoal de Deus para cada um. É o projeto específico de Deus para cada um. Porque no dia que nós nascemos, Deus já tinha um plano para cada um de nós. Ninguém aqui foi jogado na terra e Deus disse assim, vamos botar lá, vamos ver o que é que vai dar. Não, coloca ele lá, depois a gente vê o que é que ele vai ser. Não, no dia que você nasce já há um plano estabelecido por Deus. Isso não quer dizer que Deus vai te obrigar a seguir. E depois que você ajuda seu filho a descobrir o propósito, o plano pessoal de Deus para a vida dele, aí vem o tempo de formação. A flecha, ela era produzida, ela tinha um processo de formação que ia desde a fabricação até os acabamentos. Quando você começa a estudar um pouco mais, você vai ver os detalhes que envolvia a fabricação de uma flecha. Por quê? Porque quanto mais perfeita ela fosse, quanto mais bem preparada ela fosse, melhor a sua aerodinâmica e maior a possibilidade dela acertar o alvo. A preparação da flecha dependia se o alvo seria acertado ou não. E é o nosso desafio como pais, sabe, de preparar os nossos filhos. E quando a gente olha para a figura da flecha, é um trabalho manual, é um trabalho minucioso. Querida, eu vou dizer uma coisa para você. Criar, educar filhos nos dias de hoje. Se você acha que é fácil, é porque você realmente ainda não entendeu o que é. Porque exige dedicação, exige tempo, exige detalhes, exige presença. Não é você sustentar, não é você dar o que precisa, não. Exige forjar o caráter dos nossos filhos. Sabe, exige o processo de formação, sabe, exige acabamentos. Quanto melhor o acabamento, maior a probabilidade da flecha acertar o alvo. Sabe, nós precisamos educar, corrigir. Aqui não tem uma lombadinha aqui, não dá legal. Se eu não corrigir isso aqui pode impedir a flecha de chegar no alvo. É um trabalho minucioso. Por isso, se nós não formos reis, sacerdotes e profetas dentro da nossa casa, as flechas não sairão bem feitas. Meus pais não são crentes. Mas meus pais me ensinaram princípios. Se eu chegasse em casa com uma garrafa de água mineral dessa aqui, tomando, ele dizia, quem pagou para você? Não, foi um amigo. Que amigo? Não, que amigo. E na segunda pergunta já tinha que falar a verdade, senão ia falar quando apanhasse. Que amigo? Foi o Joãozinho, foi. Bora lá na casa do Joãozinho. Joãozinho, foi tu que comprou essa água pro Marquinhos? Foi, seu Ademar, foi eu que comprei. Então tá bom. Ensino, treinamento. Depois que quando fala de flecha, nós estabelecemos um alvo, nós preparamos, aí vem o tempo. A Bíblia diz que as flechas, elas eram produzidas, elas eram preparadas e elas ficavam na aljava, esperando o momento certo de serem lançadas. Pior do que nós atrasarmos o processo de Deus na nossa vida ou na vida dos nossos filhos, é nós anteciparmos. Porque o tempo certo fala do kairós de Deus. Quando a Bíblia fala de tempo, ela em alguns momentos usa a palavra cronos, que fala de cronologia, que é o tempo pelo qual nós nos baseamos. Mas em outros momentos, a Bíblia, quando fala de tempo, ela não usa a palavra cronos, ela usa a palavra kairós, que se refere não a um tempo cronológico, mas ao tempo certo. O Salmo 1, ele vai dizer que bem-aventurado é o homem, sabe, que lê e medita na palavra do Senhor todos os dias, que não se assenta na roda dos escarnecedores, sabe? Aí ele diz, aí é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas
a folha cai no tempo certo, o fruto nasce no tempo certo, e ele diz: tudo o que faz, prospera. É esse tempo, é o Kairos de Deus, é o momento certo, é o tempo certo, e aqui é o maior desafio para nós. Pastor, como saber o tempo certo? Porque descobrir o propósito é mais fácil. O tempo de preparação, embora desafiador, porque é algo que depende somente de nós, de ações nossas, mas o tempo de lançar, o momento certo, sabe, saber o que fazer e o como fazer, a palavra, a Bíblia, ela nos dá instrução, ela nos dá princípios, mas quanto ao tempo certo, somente debaixo da orientação do Espírito Santo, através de uma vida de intimidade, de oração, não tem jeito. Porque o Kairos de Deus, se tiver 2 filhos gêmeos da mesma placenta, o Kairos de Deus vai ser diferente para cada um deles. E como entender o tempo de Deus? Um dos maiores desafios nossos como ser humano é entender o tempo certo de Deus para as coisas da nossa vida. Porque não é porque Deus nos prometeu que quer dizer que nós já estejamos preparados para receber. Não é porque Deus prometeu que quer dizer que é na hora que a gente acha que tem que ser. E esse tempo de Deus, esse Kairos de Deus, só Ele sabe. Não tem como você, e a Bíblia não vai dizer por quê. Porque é algo específico para cada um. Tão importante quanto descobrir o propósito de Deus para nós, quanto nos prepararmos para viver o propósito de Deus para nós, é entender as estações, é entender o tempo de Deus para cada coisa na nossa vida. É entender o tempo de Deus para a vida dos nossos filhos. Porque é muito comum nós como pais, como mães, e eu já cometi esse erro, de querer ver acontecendo coisas, querer os nossos filhos agindo como que nós esperássemos que eles tivessem a mentalidade que nós temos hoje. Já teve momentos de Deus dizer assim: ei, tu lembra que na idade que o teu filho tem hoje, tu nem crente era? Tu lembra que com a idade que o teu filho tem hoje, você não tinha a sabedoria, a maturidade que você tem hoje? Você está querendo que ele tenha um comportamento de acordo com a maturidade que você tem. Ele está no processo de formação. Ele está no processo, sabe, a flecha está sendo preparada, ela está sendo moldada. Ele vai descobrir o propósito. Agora vai chegar o momento certo de lançar. E se nós não entendermos isso, a gente lança fora do tempo. E aí trazendo isso para a nossa vida. Ah, pastor, e os pais que não têm, ou não tiveram, a figura do pai biológico presente, seja pela ausência física, ou seja pela ausência emocional, porque tem muitos filhos órfãos de pais vivos. Tem muitos filhos órfãos de pais que moram na própria casa. Tem muitos filhos sendo criados e educados pelas babás, pelos motoristas, pelos professores. Tem muitos pais cometendo o erro daquele pai aqui, da peça. E nesse caso, pastor, queridos, a Bíblia diz que Deus como Pai, Ele supre todas as carências e as necessidades deixadas por nossos pais biológicos. Em Deus nós podemos ter todas as nossas necessidades supridas. Quando nós decidimos deixar Ele conduzir a nossa vida, quando nós decidimos ser filhos, porque quando a gente fala de paternidade, existe o papel do pai, mas existe o papel do filho.
Deus só é pai de quem decide ser filho. O seu pai biológico você não escolheu, mas Deus você pode escolher ou não como pai. E quando você escolhe ser filho, porque o que caracteriza uma relação de pai e filho é a obediência, quando nós decidimos nos submeter a Ele, pode ter certeza que Ele nos revela o nosso propósito, o alvo. Nós passamos a ser flechas na mão dEle. Da mesma maneira que os nossos filhos são flechas na mão dos pais, nós nos tornamos flechas nas mãos dEle. E Ele vai nos lançar em direção ao propósito que Ele tem para nós. Ele nos prepara, Ele prepara a flecha, sabe, Ele molda, Ele ajusta, sabe, Ele faz os detalhes. E no tempo certo, Ele lança. E nós como pais biológicos ainda podemos errar, mas Ele não erra. Podemos errar não, certamente nós erraremos em algum momento. Nós que somos, os que são filhos órfãos, e quando eu falo órfão, não necessariamente, volto a repetir, da ausência biológica. Eu não tive a orientação do meu pai, eu não tive. Mas a Bíblia diz que Ele, como pai, Ele nos dá sentido, Ele nos dá propósito, Ele nos forma, Ele nos prepara, Ele nos capacita, e Ele nos lança no tempo certo, para viver o propósito dEle para nós. Ele age como rei, como sacerdote, como profeta na nossa vida. Ele nos ensina, Ele nos instrui, Ele nos coloca limites. Mas isso só acontece quando nós estabelecemos um relacionamento com Ele como Pai. Às vezes a gente quer Deus como Rei, como Senhor. A gente quer Deus como Salvador, porque salva e livra do pecado. Mas ter Deus como Pai implica em dar a Ele a autoridade. Implica em darmos a Ele a obediência. Implica em escolhermos viver com Ele um relacionamento de obediência, não por medo, mas por entendermos e crermos que Ele pode nos dar a direção, nos dar propósito, nos preparar e nos lançar no tempo certo para viver tudo aquilo que Ele estabeleceu para nós. Fica de pé em nome de Jesus.